Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesta hora gravando este vídeo no dia 26 de 12 de 2017, contagem regressiva para nós darmos adeus a este ano, iniciarmos um novo ano na presença do Rei Jesus. Amém? Para nós há um motivo de alegria estarmos aqui juntos gravando este vídeo. Amém? Para glorificarmos a esse Deus maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque Ele esteve aqui na terra, Ele nasceu, amém? Ele se fez carne, a profecia sobre Jesus Cristo, o profeta Moisés, que falou e disse que Deus levantaria um profeta igual a ele, que todo Israel deveria ouvi-lo e obedecê-lo. E os judeus, Israel, as 12 tribos de Israel, aquela alma que não ouvisse a Jesus Cristo, essa alma seria extirpada da face da terra. Então, a promessa, as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, do próprio Daniel, todos os profetas maiores e menores, né, se cumpriu, se concretizou em Jesus nasceu. E está consumado a obra de Deus, está feito. Agora há um período em que nós, os servos, as servas, as filhas dos filhos de Deus, temos esse pouco tempo para nós anunciarmos a palavra de Deus ao mundo perdido e caído. O dono da casa é Jesus Cristo. A casa é o mundo, né? O campo, né? Ele é que semeia, ele que envia, ele que escolhe, é ele que nomeia os seus pregadores, os seus professores. Ele disse na sua palavra: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai, ele é o agricultor. Vocês são os ramos, nós somos os ramos. Toda a árvore injetada em mim, ela produz fruto. Nós somos as árvores de Deus. Nós temos que produzir os frutos para Deus, frutos de arrependimento, frutos de misericórdia. A Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos, pelas nossas obras. Uma árvore, Jesus disse que os falsos profetas, eles vêm até nós como ovelhas, mas exteriormente eles são apresentados como ovelha, mas no interior deles são lobos devoradores. Jesus diz: pelos seus frutos vocês conhecereis. Porque o discípulo de Deus não pode falar mal do outro, ele tem que orar. Ele não pode odiar o outro, ele tem que amar, porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos aos outros. O discípulo de Jesus, ele tem que se doar, ele tem que ser quebrantado, ele tem que chorar, ele tem que lamentar, ele tem que sempre pedir misericórdia de Deus.
Ele não tem que amar o mundo, porque Jesus disse: se vocês amar esse mundo, o amor de Deus não está em vocês. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, está escrito na palavra de Deus. E que não agrada ao coração de Deus. O mundo odeia vocês porque primeiro ele me odiou. Porque eu anunciei que as obras que o mundo produz são mais. Não são boas. E se eles me odiaram, eles vão odiar vocês. Jesus veio aqui neste mundo há 2000 anos atrás. Pregou o evangelho, anunciou a palavra de Deus. Ele foi embora. Ele foi para o céu há mais de 2000 anos atrás. Mas a esperança de nós não é o Natal, não é, sabe, um novo ano novo, não é nada disso. A esperança do Filho de Deus é a segunda volta de Jesus, que está essa profecia, a primeira profecia de Jesus ter vindo, se tornou carne, pregou o evangelho, morreu, ressuscitou, já se consumou. Agora, a segunda profecia de que ele disse, olha, os anjos disseram para os discípulos, olha, esse Jesus que você está vendo, indo para o céu e se ocultou numa nuvem, ele há de vir como para o céu ele foi. Ele há de vir com os anjos da sua glória, com poder e grande glória. Para quê? Para buscar a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos esperando essa vinda. E quanto mais o tempo vai passando, vai se aproximando a volta de Jesus. Os anos vão entrando, vai se aproximando a volta de Cristo. As coisas estão acontecendo, a gente está vendo muita coisa acontecendo na terra. Amém? Muita coisa, mas muita coisa mesmo que não agrada o coração de Deus. Com certeza que é o quê? É a injustiça, é o ódio, é a iniquidade, a mentira, o pecado, enfim, o pecado do homicídio, o pecado da idolatria, o pecado da feitiçaria, do ocultismo, o pecado do amor exagerado aos bens materiais. Essas coisas não agradam o coração de Deus. Amém? Não agrada. Jesus nos disse como será a sua vinda. Ele deixou dicas para nós. Será como nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o grande dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda de Jesus. Jesus manda nós vigiarmos e orarmos para que a nossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque Jesus disse que nós temos que... Muita coisa vai acontecer no mundo, o princípio das dores, tantas coisas vai acontecer no mundo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus despertou no meu coração para me meditar no livro de Jó. Eu fico perguntando, mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Jesus está preparando o meu espírito, creio eu. Por que, Senhor, que eu sempre me deparo com o livro de Jó? O livro do teu servo que foi provado e aprovado, mas ninguém gosta muito de meditar no livro de Jó, porque fala-se de uma prova muito, muito dolorosa, que ninguém quer passar por que esse homem passou, mas
ele estava sendo provado por Deus e no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele é citado pelos apóstolos. Não lembro se é o apóstolo Tiago que diz: lembrai-vos de Jó. Veja, vocês têm que ser pacientes como Jó foi paciente. E vocês viram como Deus é cheio de misericórdia e tem misericórdia de Jó. Então, o apóstolo nos foca para nós, os discípulos dessa nova era, dessa era de 2017 até o século 21, para nós focarmos na vida do Jó, que foi provado. O diabo pediu para Deus cirandar a fé dele. Pediu para Deus prová-lo para ver se ele não blasfemaria. E nós temos que meditar, porque muitos não gostam de passar pela prova, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas angústias. Existe uma pregação que o crente só tem que passar por rosas e rosas e rosas, e não é verdade. A Bíblia diz que os que querem servir a Jesus Cristo de todo o coração serão a coroa da justiça será dado àquele filho, àquela filha que passou pela prova. E passou por uma grande prova diante de Deus. E ela passou, e Deus vai dar com todo prazer para ela a coroa da justiça. Então, que maravilhoso saber que Jó, servo de Deus que é eterno, ele recebeu, depois dele ter passado pelaquela prova terrível, que a Bíblia não fala quantos anos foi que ele passou. Só sabe, a Bíblia diz que ele viveu depois da prova. Ele viveu 140 anos e ele foi muito abençoado em dobro por Deus. Ele era servo de Deus, mas o fato de ele ter sido um servo de Deus, fiel a Deus, não impediu de ele ter passado pelaquela prova. Estava sendo provada a seu amor, a sua fidelidade, a sua paciência. E Deus o abençoou em dobro. Teve filhas. A Bíblia diz que as filhas dele eram as mais belas, eram as mais formosas de todas ali naquela comunidade. Foi abençoado. Todos viram aquela comunidade ali, a geração de Jó. Todos sabiam que Jó era servir a Deus. Não era oculto, não era segredo, não era secreto para ninguém, que Jó era servo de Deus e que estava passando por um momento muito difícil, que só não morreu porque Deus falou para o diabo e disse: poupa a vida dele, poupa a vida dele. O que a irmã quer dizer com isso? Que nós, com a gente não é diferente. Nós, os filhos de Deus, somos cirandados, somos provados. Há uma batalha contra o Satanás, contra o adversário das nossas almas. Ele tenta nos derrubar, ele fala para Deus, coloca uma dificuldade na vida dele, na vida dela, se ela não vai blasfemar. A questão era blasfêmia. Era blasfêmia. Se não vai blasfemar diante da tua face. E que maravilhoso, eu já terminei de ler o livro de Jó. Eu já terminei semana passada, eu li o livro de Jó no mês de novembro todo. Eu terminei o livro de Jó e terminei agora e eu meditando, e a ira de Deus se acendeu sobre os 3 amigos de Jó. A ira de Deus se acendeu sobre os 3 amigos de Jó. E Deus se manifestou para Jó num redemoinho, numa tempestade, com questões, com perguntas para ele: quem é este? Quem é este? E Deus responde a Jó. E depois Deus exalta Jó e disse para os seus amigos: a minha ira se acendeu sobre vocês,
porque vocês não falaram coisas retas a meu respeito, como o meu servo Jó. É assim que Deus faz. Ele exalta o seu servo no meio da congregação, no meio do povo. Deus exalta os seus escolhidos. Ele exalta. E Deus falou para Jó e disse para ele fazer o holocausto, o sacrifício, e para ele orar, que Deus receberia a face dele, oraria a favor dos seus 3 amigos. Aquele mesmo homem que foi criticado pelos seus amigos, os seus amigos diziam que ele estava em pecado, que ele estava sendo, ele era um pecador, ele estava em pecado, enfim, condenaram Jó, e Jó dizia: não, pelo amor de Deus, eu estou justo. Esse mal veio sobre mim, a minha consciência diz que eu não fazia coisa ruim, eu era um fiel, eu servia a Deus. Não merecia esse mal que veio sobre mim. Não merecia, estou passando por esse momento injustamente. E eles não diziam: não, você está em pecado, você está em pecado, etc e tal. Então, que maravilhoso. E é assim que Deus faz. Deus exaltou o seu servo diante dos seus 3 amigos. E só a oração de Jó Deus aceitou diante da sua face. Eu quero dizer para os que me ouvem que o caminho é estreito. Jesus disse que há 2 caminhos. O caminho do mundo é o caminho largo, espaçoso, mas leva à perdição. Mas o caminho que leva para a salvação eterna é o caminho estreito. É o caminho de Jó, que em meio às suas adversidades, em meio às suas tribulações, às suas angústias, ele não largava a Deus. Ele adorava a Deus, ele confiava em Deus. Ele dizia: com os meus ouvidos eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Assim também acontecerá com a gente. Hoje, nós só temos ouvido para ouvir as histórias da Bíblia, as histórias de Jó, dos apóstolos, mas há uma esperança que arde, que ferve dentro de cada um de nós, é que um dia nós veremos Jesus face a face. Aleluia. E quando acontecer esse dia, nós queremos que Ele venha nos exaltar, colocar sobre a nossa cabeça uma coroa de ouro. Por quê? Porque passaste pela prova. Morar neste mundo não é fácil. Um mundo onde jaz no maligno. Um mundo cheio de interrogações, cheio de injustiça, cheio de riscos e riscos. E um mundo que só a misericórdia de Deus, principalmente para a igreja do Deus vivo, que está aqui de passagem. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos só de passagem. Nossa esperança é ter essa experiência de Jesus se manifestar para nós e dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não é fácil. Muitos vão receber de Jesus. Ele vai colocar os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. E a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. E ele vai galardoar, vai abençoar os seus e vai amaldiçoar com o inferno os contrários, os ímpios. Quem vai fazer isso? O próprio Jesus. Porque esse mundo é dele. Tudo aqui neste mundo pertence a Jesus. Mas ele entregou aos homens
por um tempo. Por um tempo este mundo está entregue aos homens. Mas vai chegar um dia, já está chegando, que Jesus vai fechar a porta do reino dos céus. E quem entrou, entrou. E quem não entrou, não adianta bater. Abre a porta, porque é o próprio Jesus que vai fechar a porta. E aí vai vir a chorrada do dilúvio do anticristo. E do juízo e da ira de Deus. Porque o anticristo é a ira de Deus sendo derramada sobre o planeta. Porque ele disse, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então é o próprio Jesus que enviará essa tentação, aleluia, aonde o mundo todo vai adorar o falso profeta e o falso Cristo. Serão enganados. Só os que têm o nome escrito no livro da vida vão morrer degolados, porque não poderão comprar e nem vender, e nem adorar, nem colocar na testa a marca da besta, o número ou a imagem. E aí vão pagar, vão ser salvos, mas vão ser degolados. E aí vai ser um tempo, é a ira de Deus. Então, será tempos difíceis de essa profecia vai se cumprir, vai se cumprir, nós estamos caminhando para se cumprir, não sabemos quando. Só sabemos que ela vai se cumprir na hora de Deus, no tempo de Deus. Enquanto isso, nós temos que pregar o Evangelho, olhando para Jó, com dores, com, críticas, porque ele foi criticado pelos seus amigos. Ele dizia que os seus amigos eram médicos inúteis, hipócritas. Ele não foi consolado pelos seus 3 amigos. Não. Jó passou por uma prova muito grande, porque naquele tempo não existia o Espírito Santo ainda, o Consolador. Era só ele e Deus. Nem os seus 3 amigos que ouviram falar da desgraça que sobre ele caiu, tiveram dó, tiveram compaixão, tiveram misericórdia dele. Pelo contrário, eles sabiam que era uma prova. Eles sabiam que Jó estava passando por uma prova muito grande. E eles diziam para Jó que Jó deveria se humilhar diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Então, eu quero aqui agradecer a Deus. E que Deus venha nos abençoar. Não sabemos o que vai acontecer com a igreja. Só sabemos que há uma batalha muito grande entre Jesus Cristo e o império das trevas. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe por quê? Porque muitos vão apostatar ou já estão apostatando, voltando para o pecado, pecando diante da face de Jesus Cristo. E uma coisa que nós temos tão preciosa é a nossa salvação e o nosso nome escrito no livro da vida. E que se nós morrermos agora, nesse momento, não importa como, Jesus, no grande dia, nós vamos entrar na mansão celestial, porque o nosso nome está escrito no nome do livro da vida. É por isso que nós devemos batalhar hoje e para toda a eternidade. Amém? E todos dizem amém de Deus.